Bem-vindos, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. A minha mãe, Marinês Lianeiva, para a explanação desse livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neo Lúcio. Vamos aguardar a minha mãe chegar. Nós estamos na 16ª mensagem desse livro de 50, gente. Todas as quintas-feiras, às 16 horas, aqui no Instagram, pelo meu perfil, onde eu a convido para que todos vocês tenham acesso a essas mensagens de lindas reflexões, de grande aprendizado. Então, vocês que estão aí, vamos nos ajudando aqui a compartilhar essa live, aí mandando as flechinhas, ajudando a divulgar ainda mais esse conteúdo maravilhoso que pode ajudar tantas pessoas. Vocês que vão nos assistir depois também, que vocês possam compartilhar esse conteúdo lindo, para que o maior número de pessoas possa ter acesso, compartilhar com pessoas que também estão escolhendo isso. Já que solicitou a participação para esse ao vivo de hoje. Bem-vinda, Mames! Olha lá, bem-vinda! Eu estava mandando aviõezinhos para convidar as pessoas para essa live de hoje. Aqueles que aqui estão no Instagram conosco, mais tarde também eu compartilho lá no canal do YouTube, para que o maior número de pessoas tenha acesso a essa maravilhosa mensagem de hoje, como as demais. É bonita. Inclusive, eu tenho até colocado uma sugestão, mãe, na descrição. Bem-vinda, Dinda, meu amor. Eu tenho colocado uma sugestão na descrição dos vídeos lá publicados no YouTube, para que as pessoas possam também assistir, escolhendo a mensagem ao acaso, e elas clicam e assistem o vídeo pedindo uma orientação para o plano superior, qual é a mensagem que mais vai ser contribuição para ela refletir naquele dia. Então é como se a gente estivesse com o livro na mão, abrindo ao acaso. Então dei essa sugestão também. Mames, 16ª mensagem de 50 desse livro magnífico que vem trazendo para a gente uma amplitude de maior consciência, de maior amorosidade, e que a senhora tem nos presenteado aqui com a sua explanação, com o seu conhecimento, enriquecendo ainda mais com as obras sacras que a senhora faz aí, os estudos. Bem-vinda, Ruth, bem-vindo, Beto. Então vamos lá, manos, que a senhora seja muito inspirada, orientada, intuída para essa nossa explanação de hoje, com tanta contribuição. Então, um beijo e fique à vontade. Que assim seja. Então, vamos assim nos conectar, com o alto, pensando mesmo em receber esses eflúvios, esse céu maravilhoso, para acalmar os nossos corações, abrir as nossas mentes, para que a gente, assim, sinta esse ensinamento de Jesus. Porque hoje nós vamos falar sobre a 16ª lição, o auxílio mútuo, e é desse livro Jesus no Lar. Então, em Cafarnaum, onde ficava a casa de Simão Pedro, e que eles sempre se reuniam, com Jesus, os apóstolos e aqueles que seguiam Jesus, ouvindo seus conselhos, aprendendo com ele tudo aquilo que ele tinha, que ele podia nos ensinar, porque ele sabia muito mais. Mas nós éramos limitados, como somos até hoje, de entender muitas coisas do plano espiritual. Mas a gente vai chegar lá, é só continuar estudando, é continuar assim se interessando para um aprendizado eficaz. E nesse conjunto, nessa reunião, André, um dos apóstolos, ele lia expressivo trecho de Isaías e falou comovido sobre as necessidades da salvação.
Então, o que era? Quem era Isaías na realidade? Isaías era um profeta, né? Ele era um profeta. E, na realidade, ele tem no Velho Testamento, quer dizer, na Bíblia Sagrada, o livro de Isaías. E o nome dele significa salvação de Javé. Interessante isso, né? Ou filhos de Amós. E quem foi, na realidade, Isaías? Então, Isaías, na realidade, viveu no reinado de Osias, de Joatão, de Acás e de Ezequias. E ele iniciou o seu ministério profético em 740 antes de Cristo, no ano em que o rei Osias morreu. Então, o que eu fiz? Na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, esse livro de Isaías, são muitas páginas, muitas páginas. Então, eu procurei ler e ver qual a mensagem que ele trazia que combinava mais com a mensagem desse livro. E eu achei uma coisa assim interessante que eu vou ler para vocês. Então, Isaías diz o seguinte: ouvi a palavra do Senhor. Então, agora ele comenta, né, sobre a palavra do Senhor. Então, ele diz assim: escutai a lei de nosso Deus. Ele não queria holocausto de carneiro, nem gordura de animais nédios. Animais nédios, na realidade, são animais que têm aparência lustrosa, porque eles possuem a pele muito gordurosa. Então, nem sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Não ofereçais mais sacrifícios em vão. Mãos cheias de sangue, para se aproximarem de mim, lave-as e purifique-as, e lembrem-se da malignidade de seus pensamentos, e parem de obrar perversamente. Aprender, olha que coisa linda, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei as viúvas. Então eu achei assim um dizer tão assim combinado com isso que nós vamos ler na lição. Então nós vamos sentir na realidade que esses ensinamentos transmitidos pelo profeta Isaías, né, através da voz do Senhor, é uma coisa assim interessante. E quando nós falamos aqui no começo que André estava lendo trechos, né, das mensagens de Isaías, os outros também fizeram comentários. Então, ainda Mateus também fez comentários sobre os aspectos menos agradáveis de trabalho. Filipe também fez comentário. Ele deu sua opinião dizendo que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos dedicamos ao socorro dos outros. Então, olha quanta coisa, né? A gente já aprendeu nessa lição, nesse começo, né, dessa lição. E o que fez Jesus? O mestre presente, esperando o momento oportuno para levar aprendizagem aos presentes, né, diminuindo as discussões ao redor, ele surgiu, né, assim, para falar. Então ele sentiu, na realidade, essa oportunidade de narrar um fato. Eu acho que essa lição de Jesus nós temos que guardar para nós. Quantas vezes umas pessoas estão falando e nós atropelamos, nós vamos na frente, nós já entramos com o nosso palpite. E Jesus nos mostra que ele escuta todos aqueles que falam.
Ele escuta aquelas discussões e ele não faz comentário. Ele espera um momento adequado para contar uma história, quer dizer, onde ele vai trazer ensinamentos. Então, eu acho que isso é um aprendizado para nós muito grande, né? A gente que é meio afoita, dá palpite, entrar na conversa, que a gente se modere e escute, aprende. Nós temos que aprender a escutar. Então, agora vem Jesus com a história dele. 2 velhos amigos, ambos enfermos, caminhavam por uma zona montanhosa em uma região deserta. Cada um se defendia do frio, se defendia dos golpes gelados como podia. E nesta caminhada se surpreenderam com uma criança semi-morta que estava caída na estrada. Ela estava ao sabor da ventania do inverno. Um dos amigos, diante deste fato, o que ele fez? Ele falou irritado que não poderia perder tempo em ajudar essa criança, porque ele também requeria cuidados, né? Que ele estava doente, ele estava cansado, a caminhada era longa, né? E ele convidou o outro amigo para continuarem o caminho, a jornada, a procura, né, de um lugar onde eles pudessem se aquecer e se alimentar e se proteger do frio. O outro, o mais piedoso, sugeriu que ajudassem a criança, salvando-a. E o nó é este amigo, é o que nós podemos considerar que é o nosso irmão em humanidade. Mas o outro amigo endurecido disse: não posso, pois estou cansado, pois estou doente. E esta criança desconhecida seria um peso insuportável. Aí, e ele falava ainda: estamos diante de um frio e da tempestade. Precisamos chegar à aldeia mais próxima, sem perder um minuto. Então ele continuou a caminhada a passos largos. O outro viajor, o bom, assim, o bom homem, aquele de bom sentimento, pegou o menino caído ao chão e colocou-o junto paternalmente ao peito, aconchegando-o, e prosseguiu a sua viagem com passos mais lentos, pois ele carregava a criança, que era um peso. E chovia, e esta chuva gelada continuou por toda a noite, caindo metodicamente. Ela caía sem parar. O viajor bondoso, então, aconchegava essa criança ao peito como se fosse um precioso fardo. Ele andou a noite toda, ele andou muito, chegando à hospedaria do povoado que buscava, que era o mais próximo da onde eles encontravam. Qual não foi sua surpresa ao notar que seu amigo, que prosseguiu a viagem antes dele, com passos mais rápidos, não chegara ainda. Então, o que as pessoas fizeram? Saíram a procurá-lo. E ele foi encontrado sem vida no dia seguinte, numa depressão do caminho alagado. Ele, seguindo a viagem com pressa e só com a ideia egoística de preservar-se, não aguentou a onda de frio, que era um frio violento, e que se apresentou, e ele caiu encharcado num desvão do terreno. Então, como ele não tinha recursos para evitar
seu congelamento, ele perdeu a vida. Houve também, né? Então, essa situação foi vista, comentada, e o seu companheiro, ele ainda, quando ele segurava a criança nesse trajeto difícil, de frio, congelante, ele, assim, sentiu o calor da criança. Estava no peito dele, junto ao seu coração. Então, ele amenizou a temperatura, tanto dele quanto da criança. E a gente sabe que acontece exatamente isso. Quando a pessoa está nesse processo de congelamento, nós temos que segurá-la, assim, para encostar o nosso corpo inteiro sobre ela, que nós transmitimos o nosso calor, e ela então vai sendo aquecida. E aí vai havendo a troca, né, do calor. Então, ele conseguiu chegar nesse povoado com essa criança. E ele descobriu a sublimidade do auxílio mútuo. Então, isso que eu acho uma coisa assim, muito interessante nessas lições, né? Ele fez, ele agiu e ele sentiu aquele ensinamento presente na vida dele. Então, lembremos da prece de São Francisco de Assis, quando ele diz que é dando que se recebe. Então, ele ajudando o menino caído ao chão, né, aquele menino que era abandonado, que ninguém sabia quem era, ele ajudara a si mesmo. Então, ele andou pela estrada com sacrifício para estender ajuda à criança. Então, ele foi, na realidade, útil a outra pessoa. É o que tanto Jesus nos ensina, né? É aprender para pôr em prática, é a ação. Então, quando ele fez essa ajuda, né, que ele conseguiu vencer os obstáculos, as adversidades do caminho, fez com que ele alcançasse as bênçãos da salvação recíproca. Quer dizer, ele salvou o menino e com isso ele provocou a sua salvação. Então é uma coisa muito linda, né? que nos mostra como é importante a caridade na realidade. Então, Jesus, né, depois de contar toda essa história, ele deixou assim, os discípulos surpreendidos e sensibilizados. As mulheres humildes, presentes, deixavam transparecer nos olhos úmidos a interna admiração. Os homens, que também acompanhavam a história, se entreolharam espantados. Então, quer dizer, uma coisa que já começou a tocar os seus corações. Então, de Jesus, depois de dar um tempo para que assimilassem o ensinamento, ele concluiu. Então, agora eu vou ler as palavras de Jesus. Então, olha outro ensinamento. Ele, depois que ele contou a história, que ele olhou as reações dos presentes, ele ainda deu um tempo para que as pessoas tivessem, assim, o tempo delas para poder raciocinar, para poder entender e para se preparar para aquilo que ele havia de dizer ainda. Então ele começa assim: as mãos eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias asas. Olha que interessante, ele já faz alusão da lição anterior, quando ele fala das asas, que precisam das duas para chegar ao céu, que é a asa da sabedoria e a asa do amor. Né? Então ele faz essa citação. Perante o Pai Supremo, nós precisamos das duas asas, das asas próprias. Aqueles que amparamos constitui nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde,
em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. E que consta também na prece de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Né? E é morrendo que nós nascemos para a nossa vida eterna, né? Que é a vida da espiritualidade. A nossa vida verdadeira, que é uma passagem, é uma escola, e que às vezes a gente tem tanta dificuldade em aceitar. Né? Mas, se ele fala mesmo dessa caridade, né? Não há salvação fora dela, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos várias lições que nos dizem sobre a caridade, né, que fora da caridade não há salvação. Tem lá no capítulo 11, em outros capítulos, que falam muito sobre esse amor. E ainda diz assim, né, que sabemos pelo Evangelho que Jesus é o nosso guia, é o modelo mais perfeito para o homem. Está lá no Evangelho mesmo, quando pergunta, quando Kardec pergunta qual, né, o modelo mais perfeito para o homem seguir, e eles respondem na hora, Jesus. Né? Então nós sabemos dessa importância. E Jesus ainda nos ensina que nós devemos procurar essa luz da sabedoria, essa luz do amor, para podermos ter as duas asas e voarmos para o céu. Não sei quando a gente vai conseguir, mas a gente pode ir lutando, né? Então, se nós formos verdadeiros cristãos, teremos o reino da verdade, a certeza da bondade de Deus. Então, nós seremos humildes e, portanto, caridosos para com o próximo. Então, nós não podemos fugir, né? Nós temos que ir atrás mesmo do ensinamento, atrás do aprendizado. Então, isso nos leva, assim, olha, a nos nivelarmos uns aos outros, a ver o próximo como nosso irmão. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar. Nós não nos acharmos superiores, melhores do que ninguém. Então, nós temos que nos nivelar ao outro. E se nós ainda temos algum passo de um pouquinho mais de instrução, de conhecimento, mesmo de amadurecimento espiritual, nós temos que olhar o irmão que precisa de um socorro. Então, nós devemos estender-lhe as mãos para que ele se levante. E nem por isso nós estamos sendo melhores. Temos que ter essa oportunidade, né? Se necessário, de estender a mão amiga àquele que precisa. Nos leva também a nos auxiliarmos mutuamente. Então, hoje eu preciso de ajuda, amanhã, provavelmente, eu vou ter condições de ajudar alguém. Então, nós não podemos viver sozinhos. Nós temos que viver em comunidade, como foi falado aqui. Não temos que ser um adorno, nós temos que ser um participante, né, da vida. Ainda, nós aprendemos melhor a ser indulgentes, a sermos induzidos ao bem, nos facilitando a prática do perdão. Portanto, a perdoar o próximo e a nós mesmos. Isso é muito importante. Se eu errei, eu tenho que me perdoar. Se Deus me perdoa, por que eu não posso me perdoar? Eu tenho que me perdoar para me livrar dessa carga que pesa sobre mim e poder me melhorar e não repetir o erro. É para isso que serve, né? Para nós fazermos esta análise. Então, ainda nós estaremos prontos para ouvirmos as palavras divinas, por termos os corações mansos
e humildes, voltados ao bem, à caridade e à fraternidade. É muito lindo. Então, agora eu quero encerrar a nossa lição com uma frase da Meimei. Antes de falar a frase, está muito ligada a essa lição, nós sabemos que Meimei é um pseudônimo do nome dela, que era Irmã Castro Rocha. Ela morreu de 23 para 24 anos. Ela era uma brasileira educadora. E ela se manifestava através de mensagens psicografadas pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier. E o que significa o nome Meimei? Eu fui procurar. Significa a noiva bem amada. Aí tem a história dela, é interessante, acha lá no Google, né, dizendo que ela se casou e ela logo morreu, né? Ela morreu porque ela teve nefrite, ela precisou ficar acamada, ali ela piorou e ali ela morreu. E o companheiro dela ficou muito triste. E ele se encontrando com Chico Xavier na rua, então Chico Xavier falou que ela haveria de dar uma mensagem, que ela queria muito falar com ele. Então, acho que são coisas muito lindas que a gente vai vendo e vai aprendendo, né? E nós encontramos, assim, muitos livros, né? A citação dela, da Meimei. E nós sabemos ainda que a Meimei era chamada Blandina. Eu vou ler aqui a obra de André Luiz, que chama Entre a Terra e o Céu, no capítulo 9 e 10, né? E ela morava na cidade espiritual Nosso Lar. Então a gente vai tendo uns conhecimentos interessantes, porque a gente vê numa lição uma coisa, vê outra, e vai vendo como vai concatenando com livros que a gente já leu, com as pesquisas que a gente faz. E a Blandina era filha de Tassiano e de Helena, que Emmanuel descreve no romance Ave Cristo, e que viveu no século III depois de Cristo. É uma colocação interessante também, né? E seus textos ainda se encontram em livrinhos de mensagem, como Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, e Deus aguarda, e Mãe. E toda essa explicação foi dada pelo Chico Xavier. Então é outra coisa assim importante que a gente sabe. Agora eu vou falar a frase da Meimei para encerrar nossa live de hoje. Não ouvides que caridade é o gesto. É muito lindo, né? Então como é importante a gente fazer essa caridade. Como é importante nós nos preocuparmos com o próximo. Como é importante a gente desenvolver as duas asas, que seria a asa do intelecto, do conhecimento, com a asa do amor, para sermos úteis, para levarmos a palavra de Jesus, esse ensinamento tão maravilhoso, tão profundo, que nos faz tanto bem. Então, que Deus nos abençoe. Que assim seja. Gente, mãe, que coisa mais linda. Que conteúdo mais rico na live de hoje que a senhora pôde nos trazer, fazendo uma viagem de toda a paisagem da humanidade, onde esses espíritos de grande contribuição puderam deixar, né, também as suas pegadas, inspirados nas pegadas do Cristo. Então, é só gratidão a todos que estão aqui. Essa mensagem tocou bastante o meu coração. Eu acredito que tenha tocado de todos vocês, porque realmente nós somos criaturas de um mesmo Pai e fomos colocados todos unidos juntos. E tem um propósito. É para que realmente nós sejamos uns pelos outros, que é o que a lição fala, auxílio mútuo.
uma hora eu ajudo, uma hora eu recebo essa contribuição. E que nós sejamos esse ser ativo, né, mãe, como a senhora falou. Que a gente não seja uma dor, mas que a gente seja aquele que vem e prossegue no seu compasso, da sua maneira, mas que a gente possa realmente ter a consciência que nós não estamos aqui no local. Que cada um de nós tem o seu propósito. E que por mais que muitas vezes nos sintamos pessoas muito mínimas, saibamos que somos muito grandes. Porque um sorriso, às vezes um ouvido para escutar, é o que basta, é o que alimenta e nutre a alma de outro irmão que está a caminho como nós. Então, gratidão, mãe, por essa lição de hoje. Que todas as pessoas que estão aqui conosco e aquelas que ainda assistirão essa live possam refletir, possam trazer conteúdos, né, de reflexão, fazerem os seus comentários, o que sentiram, e qual foi a contribuição, que elas possam também compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas o possível, porque é assim que nós vamos propagando essa força do bem, é através de distribuirmos aquilo que nos fez bem, de compartilharmos com todas as pessoas que nós temos a certeza que escolhem ou que poderão se beneficiar com conteúdos tão lindos e tão benéficos e enriquecedores. Então, gratidão a todos vocês que estão aqui conosco, que virão também, né, mãe? Só aí. Gratidão à senhora, mãe. Eu que me sinto grata, né, por estar assim, feliz de estar analisando essas lições. Sempre é um ensinamento. E eu fico vendo, né, que eu já li tanto, já estudei tanto, e cada vez eu vejo que eu não sei nada. Porque tem tanta coisa a ser aprendida, muita coisa. Mas o importante é a luta para a nossa modificação. Que a gente aproveite esses estudos para nos modificar. Né? E mando um beijo. Eu que tenho que ser grata de estar tendo essa oportunidade. Que Deus abençoe todos. Que assim seja. Então, um beijo a todos vocês. Até a próxima quinta-feira, às 16 horas, com a próxima mensagem. Hoje eu estarei em live também às 19h30, falando sobre barras de axis. E fica aqui o nosso grande coração de amor para todos. Um grande beijo de mames. Um beijo maravilhoso, especial para a senhora. Um beijo para o papai, para o Celo, que está aí também. Um beijo imenso no coração de cada um de vocês. Um beijo para todos. Adinda, lindo, mãe, obrigada. É isso mesmo. Lindo. É isso aí, filha. Que Deus nos abençoe. E assim seja sempre. Mais um beijo.